Quando eu vi isso, eu falei assim, foi muito grande, né? Uma viagem que mudou vidas. Não foi uma vida, foram vidas. Mas o Tomativo vem contando a história de Varinha. Varinha é uma moça e ela pegou um Uber lá, chamou um Uber para poder fazer o seu transporte até o local que ela estava indo. E lá com ela estava levando alguns equipamentos, algumas coisas, e entre eles estavam alguns mastros. Então o Uber fica bem carregado. E aí quando ela entrou no Uber, passou uns minutinhos depois, e o motorista perguntou para ela o que era, por que ela estava levando aqueles mastros, aquele tanto de coisa, o que significava aquilo. E ela foi contar para ele que ela estava indo para uma semana de oração organizada pelo desbravadores, e por isso ela precisava levar aquelas coisas. Mas ela me acrescentou que os desbravadores é um tipo de escoteiro, mas porém com foco no conhecimento da Bíblia, em estudar a palavra. Ele ficou um pouco parado, um tempinho, mas depois ele continuou. E aí ele quis saber mais, ele quis mais informações. Aí ele perguntou sobre Deus, perguntou para a Varinha, me fala sobre Deus, você tem alguma igreja? E ela, a oportunidade foi na hora certa. Então ela começou a falar mais sobre Deus, falar que ela era membro da igreja adventista, e eles ficaram muito tempo ali naquela conversa, e que ela morava no Chile e estudava em uma universidade da igreja adventista. E a conversa ficou em Deus, falaram sobre Deus, e com foco na Bíblia, né? Durante aqueles momentos que ela esteve ali no Uber com ele. E a viagem prosseguiu, eles continuaram a viagem. Quando chegaram no local que Varinha deveria descer, ela não perdeu tempo. Logo que ela desceu, ela já foi direta para o motorista e perguntou para ele: você quer fazer estudo bíblico comigo? Você e sua família? E o motorista não hesitou e respondeu logo de cara: aceito sim, aceito fazer estudo bíblico. E alguns dias se passaram, lá estava Varinha dando estudo bíblico para o motorista de Uber e toda a sua família. E isso foi bênçãos não só para aquela família que estava aprendendo a Bíblia, mas também para a família de Varinha. Por quê? Porque a família de Varinha não concordava que ela estivesse no clube de aventureiros, que ela participasse das atividades e tal. Por que não aceitavam? Porque achavam que as atividades que ela estava fazendo com o clube iria atrapalhar os estudos dela, de alguma forma. Mas depois que ela deu o estudo lá com aquela família, da semana de oração dos desbravadores, a família de Varinha entendeu que não, que aquilo de forma nenhuma atrapalharia a vida de Varinha na universidade. Simplesmente melhoraria a vida dela lá na universidade. E aí então a família agora apoiou muito Varinha, tanto no clube, tanto na universidade. E as nossas ofertas desse trimestre, a Universidade Adventista do Chile, ela tem mais de 3.000 alunos. E eles precisam urgentemente ampliar a escola, também os dormitórios, porque são muita gente. E por isso, parte da oferta desse trimestre irá ampliar esses dormitórios da universidade. E além disso, eles irão também construir um centro universitário lá na Universidade do Chile. Então, que nós sejamos liberais com as nossas ofertas. Amém?